Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos começar a matéria de História, da página 8 até de 17. Vamos começar hoje nosso livro de História. Peguem lá, abram na página 8, coloquem a data de hoje, senta num lugar bem legal e vamos trabalhar. A matéria hoje, ela é bem legal, vocês vão gostar. Nós vamos começar a estudar o início da civilização, tá? Então, olha só, pensa comigo, olhem para essa imagem. Quando vocês acham que esses objetos foram feitos? O que as pessoas representadas nesse objeto estão fazendo? Qual era a função desse objeto? Olhem bem, pensem. Esta é a estela funerária, é um sacerdote egípcio de cerca de 4.200 anos atrás. Estela é uma coluna ou placa de pedra em que eram gravados textos e imagens. Na parte superior dessa placa é possível ver uma oração ofertada ao deus Anubis em hieróglifos, sinais utilizados na escrita egípcia. Na parte inferior, os servos foram representados carregando diversos animais selvagens, domésticos, como oferenda aos deuses. Interessante, né? Vocês não viram nada ainda? Essa nossa matéria de história será muito legal. Da vida nômade à vida sedentária. Acompanhe a leitura com a professora aí no texto. Há cerca de 10.000 anos, o ser humano começou a abandonar a vida nômade. Em sua opinião, por que vocês acham que eles pararam de ser nômades? Vocês sabem o que é ser nômades? Nômades são aqueles que mudavam sempre de lugar, eles não tinham uma parada fixa. Eles hoje moravam aqui. Moravam não, eles construíam sua barraquinha, seu local e ficavam ali. Acabava o suprimento daquele local, eles mudavam para outro. Isso eram ser nômades. Sedentário já é quando ficava um tempo maior num local. Vamos ler para entender melhor? Então vamos lá. Atualmente a maioria das pessoas mora em cidades, possui uma residência fixa e encontra seus alimentos em feiras e mercados, mas nem sempre foi assim. Antes do surgimento da agricultura e da criação de animais, há cerca de 10.000 anos, os seres humanos viviam em pequenos grupos de caçadores-coletores, que tinham um estilo de vida nômade. Isso significa que eles caçavam e coletavam os alimentos diretamente da natureza e por isso tinham que se deslocar continuamente para atender às suas necessidades. Quando havia pouca caça em uma região, por exemplo, o grupo se mudava para outra área em que houvesse caça mais abundante. O domínio de técnicas agrícolas e da criação e domesticação de animais possibilitou às pessoas se fixar em certo local. Os seres humanos aprenderam a cultivar plantas como trigo, cevada, milho, mandioca e batata, e a domesticar animais como ovelhas, cabras, cavalos, galinhas e bois. Parte dos alimentos cultivados podia ser armazenada por períodos difíceis, como o inverno ou em épocas de seca ou escassez de alimentos. A passagem da vida nômade dos caçadores-coletores para a vida sedentária não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo lento que demorou bastante tempo. Por muitos séculos ainda, os povos nômades continuaram convivendo com povos sedentarizados, e há casos de povos que, embora plantassem alguns alimentos, continuaram preferindo o estilo de vida nômade. Interessante, não é? Continuem acompanhando a leitura.
da próxima página para entendermos melhor. Vamos lá? As primeiras cidades. A sedentarização levou a uma série de mudanças nas sociedades humanas. Sedentarização é o processo deles ficarem mudando, certo? Onde eles pararam de mudar. Mudar bastante eram os nômades. Os sedentários começaram a fixar num lugar. Quando que isso começou? Quando eles começaram a aprender melhor a dominar a agricultura e a pecuária. Vamos continuar a leitura. A agricultura e a pecuária proporcionaram maior oferta de alimentos. Com isso, a população cresceu e as comunidades se tornaram maiores, formando as primeiras vilas e cidades. Uma das cidades mais antigas é de Satal, que se formou há cerca de 9.000 anos no sul da atual Turquia. As escavações arqueológicas feitas a partir de 1958 revelaram que Satal chegou a abrigar 10.000 pessoas. Seus moradores dedicavam-se à agricultura, agricultura e muitas outras atividades, como artesanato e a escultura. Por sua importância, o sítio arqueológico de Satal é considerado um patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. Além de Satal, muitas outras cidades surgiram em diversas regiões do mundo após a difusão da agricultura e da criação de animais. Sítio arqueológico, o que é? É um local onde ficaram preservados artefatos, construções e outras evidências das atividades humanas no passado. Patrimônio da humanidade é um bem cultural ou natural que tem um valor para a humanidade, por isso ele tem que ser preservado. Observem aqui, essa ilustração ela representa a atual de como teria sido a cidade de Satal há milhares de anos atrás. Observe como ela era formada por casas de tijolos unidas entre si. Parecia uma colmeia de abelhas. Vocês estão vendo que não haviam ruas entre as casas? E a entrada era pelo teto da casa. Olha que engraçado, subia-se por uma escada de madeira e chegava ao teto da casa. Interessante, não é? Muito bem. Na página 12, a maioria das cidades formadas nessa época se encontrava nas proximidades dos grandes rios, como o Rio Nilo, no Egito, os rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, o rio Indo, na Índia, e os rios Sul e Amarelo, na China. Olhem para o mapa. A proximidade com esses grandes rios tornava possível a agricultura em larga escala. Os habitantes dessas cidades construíram sistemas de irrigação e conduziam a água dos rios para as lavouras, garantindo a fertilidade do solo o ano inteiro. Observem, então, as primeiras cidades como eram. E olhem os rios, observe esse mapa com atenção. A origem do comércio. O aumento da produção de alimentos e a vida das pessoas possibilitaram alguns membros das comunidades que se especializassem em outras atividades, além da agricultura e da criação de gado. Surgiram profissões como fabricantes de tijolos, cerâmicas, alfaiate, tecelão, joalheiro, escultor, soldado e sacerdote. Com a especialização, nasceu também o comércio. O fabricante de cerâmica, por exemplo, podia trocar seus vasos e potes por cereais, por couro de animais ou por qualquer outra coisa de que precisasse. A concentração da população nas cidades facilitava essas trocas. Havia trocas não só entre os habitantes de uma mesma cidade, mas também com outras cidades. O campo, os vilarejos e os povos seminômades
de regiões mais distantes. Uma determinada cidade podia, por exemplo, ter a função de centro comercial de uma área maior. Assim, os moradores dos vilarejos vizinhos visitavam essa cidade para fazer trocas comerciais. Isso significa que, com a maior especialização, os habitantes de cada cidade produziam uma variedade de produtos, mas também dependiam dos produtos vindos de fora. Vamos agora fazer as atividades. Página 13. Elabore frases usando essas palavras: caçadores, coletores, nômade, deslocar, região, alimento, sobrevivência. Uma frase tendo todos os termos: agricultura, criação de animais, sedentarização, grupos humanos, concentração, população, cidade, especialização em comércio. Escreva no quadro a letra que corresponde à frase. Temos a letra, e aí qual que corresponde à frase? Domínio de técnicas de agricultura e criação de gado. Qual desses? Põe a letra A daí. As primeiras cidades, cada um podia trocar com o outro aquilo que precisasse. C. As primeiras cidades situavam-se nas proximidades dos grandes rios. D. A população cresceu, levando à formação de vilas e cidades. E. Alguns membros da comunidade se especializaram em outras cidades, outras atividades, além da agricultura e da criação de animais. F. Garantiram a fertilidade do solo o ano inteiro. Aqui coloca a letra da causa. Aqui está o fato que aconteceu. E aqui a consequência desse fato. O aumento da oferta de alimentos. Qual foi a causa e qual foi a consequência? A construção de sistemas de migração para abastecer a lavoura. Qual foi a causa e qual foi a consequência? O aparecimento da atividade comercial. Qual foi a causa e qual a consequência? Pessoal, só continua o vídeo se realmente você já respondeu, ok? Correção. Mesmo de longe, eu sei que se você está seguindo o passo a passo do que eu peço, eu sei que você está brilhando, porque você está seguindo as orientações. E você é muito inteligente. Então, vamos lá? Correção. Você pode ter posto outra, eu tenho a minha sugestão. Os caçadores-coletores tinham um estilo de vida nômade e tinham de se deslocar de uma região para outra em busca de alimentos para sua sobrevivência. Veja sua frase. Se você não conseguiu usar todos os termos, melhor você completar com a minha sugestão. B. O desenvolvimento da agricultura e da criação de animais tornou possível a sedentarização dos grupos humanos. C. A concentração da população nas cidades permitiu a especialização das pessoas em diversas atividades e o surgimento do comércio. Completa aí as suas, pessoal. Bom, causa foi a frase A e a consequência, a frase D. Volte a ler lê a frase, o fato e a consequência para você ver como completa. Na segunda, a causa foi a frase C e a consequência foi a frase D. Leia agora as três frases em sequência. Causa, a frase E, e a consequência foi a frase B, ok? Lendo as três frases. Pessoal, beijos e até a próxima. Por enquanto, nossa atividade de história foi essa. Espero que você tenha gostado. Foi preparado tudo com muito carinho, foi gravado com muito carinho, o passo a passo, a leitura de tudo o que vimos. Se você seguiu, garanto que entendeu. Embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo para você estudar um pouquinho mais os povos nômades. Beijos e até mais!